A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1 e versículo de número 7 ao 12, que vai nos dizer assim: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o teu desejo, o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti. Darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui que o pedido de Salomão agradou a Deus. Agradou a Deus porque ele poderia pedir o que quisesse. Aqui nós observamos que o próprio Deus falou com Salomão, dizendo para ele: pede-me o que queres. Então nós vamos observar que Salomão poderia ter pedido, como o próprio Deus mencionou aqui, longevidade, justiça, que Deus tocasse nos inimigos, mas a Bíblia vai deixar bem claro que Salomão preferiu pedir ao Senhor aquilo que ele sabia que não conseguiria sozinho, humanamente falando. Tem tantas pessoas, irmãos, que fogem do chamado. Tem tantas pessoas que fogem daquilo que Deus tem para ele e tem para ela porque se acha incapaz. Muitas vezes Deus vai designar uma missão pra gente que, humanamente falando, será impossível da gente fazer. Mas eu quero lhe dizer que quando Deus designa algo para você, é sinal de que ele mesmo te capacitará. Todas as vezes que Deus te chamar para algo que foi impossível humanamente falando, a capacidade não vai vir de você, mas a capacidade virá do Senhor. E Deus está dizendo para você através dessa palavra: eu, o Senhor, estou te capacitando. Por isso não diga eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Se Deus disse para você que você pode, você pode. Se Deus disse para você que você vai, você vai. Se Deus disse para você que a porta vai abrir, pois a porta vai abrir. Você precisa se apegar à palavra e fazer como Salomão, pedir ao Senhor que Deus te capacite para que você viva aquilo que ele designou para a tua história. Declare comigo: eu creio que Deus está me capacitando para eu viver os projetos dele na terra. Eu creio que Deus está me capacitando para eu viver os projetos dele na terra. Os projetos que Deus determinou para a sua vida são maiores e são melhores. E ele mesmo te capacita para que você possa viver. Ele mesmo te capacita para que você possa, assim, meu irmão e minha irmã, cumprir o que ele designou para a tua história. Nós sabemos que não era fácil a missão que Deus havia entregue nas mãos de Salomão. Salomão era um rapaz muito jovem. Então nós observamos que ele era o quê? Inexperiente. Ele mesmo disse que era um grande povo que Deus havia colocado ali para que ele fosse rei. Um povo numeroso como o pó da terra. Ele sabia da incapacidade dele. Ele sabia que sozinho ele não conseguiria. Por isso, quando Deus fala para ele pedir o que ele quiser, que Deus daria para ele, ele pede algo para cumprir os propósitos de Deus. Deus está dizendo para você: quando ele manda, ele garante. Se Deus mandar você fazer uma faculdade, ele vai te capacitar. Se Deus ele mandar você abrir um negócio, ele vai sustentar. Se Deus mandar você estudar para ser um pregador, para ser um pastor, ele vai cumprir a palavra dele e vai te ajudar. Se Deus falar para você que vai fazer coisas grandes na sua vida, ele vai te sustentar. Não tenha medo de fazer o que Deus está lhe designando. Tem momentos, irmãos, que Deus vai trabalhar tão detalhadamente na nossa vida que ele vai falar coisas íntimas para que a gente faça. Que ele vai nos mostrar coisas realmente que para nós é impossível humanamente falando, mas a gente precisa se apegar à palavra dele.
Foi isso que Salomão fez. Salomão se apegou à palavra. Ele sabia que a incapacidade fazia parte dele, porque ele mesmo não se sentia capaz. E tem pessoas aqui que já estão entendendo. Você não se sente capaz de cumprir os propósitos de Deus. Você não se sente capaz de viver aquilo que Deus designou para você. É lindo, é maravilhoso, é grande, é extraordinário. Mas você olha para você e você consegue entender que, humanamente falando, você não consegue vencer se Deus não lhe capacitar. E foi isso que aconteceu com Salomão. Deus capacitou a ele. A Bíblia diz que Deus se alegrou. O próprio Deus disse isso. Que Deus se alegrou do pedido de Salomão. Deus gostou, se agradou com isso. Por quê? Porque Salomão não pediu aquilo que era para o seu próprio proveito. Mas Salomão pediu aquilo para que Deus fosse glorificado. Ele pediu, meu irmão e minha irmã, que Deus capacitasse ele para que ele pudesse viver os planos de Deus. Você entende, meu irmão? Como as coisas, elas casam quando nós vivemos o projeto de Deus. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, parece que as coisas elas vão casando. Salomão resolveu viver o que Deus tinha para ele, mesmo que houvesse incapacidade, mesmo que não fosse o sonho de Salomão a reinar, mas ele entendeu, Deus designou para mim é o melhor. Tudo que Deus designa para mim e para você é o melhor, mas irmã, eu sou incapaz, eu sou uma pessoa que eu não vou conseguir humanamente falando, e Deus está dizendo, não esqueça que eu sou Deus que capacito, quando Deus manda, ele garante, irmãos. Quando Deus ordena, a gente só precisa confiar na palavra dele, porque ele mesmo traz a capacitação. Ele mesmo vai fazer você estar apto. Você está preparada para viver o projeto dele na terra. Declare comigo, quem está me capacitando hoje é Deus. Quem está me capacitando hoje é Deus. Eu não sei o tamanho do projeto que Deus lhe entregou, o tamanho dos sonhos, daquilo que Deus designou para que você faça. Talvez pela sua própria força você não consiga, mas o Senhor está dizendo para você, encontre hoje força na minha palavra, porque eu te garanto que da mesma forma que eu estive com Salomão, da mesma forma que eu designei para ele um projeto e eu mesmo capacitei a ele, eu estou fazendo a mesma coisa, na tua vida. Eu estou te capacitando, eu estou te preparando, eu estou hoje trazendo para a sua vida além do que você precisa, porque Salomão, ele não recebeu somente o conhecimento, a sabedoria que ele pediu para Deus, mas Deus disse, eu me agradei do teu pedido, eu me agradei porque você quis me agradar, eu me agradei porque você quis fazer com excelência aquilo que eu designei para a tua vida, você quis cuidar bem do meu povo, você quis conduzir de uma forma correta e você pediu para que eu te ajudasse. Agora eu, Senhor, estou lhe entregando além do que você pediu. Todas as vezes que eu deixo de viver os meus sonhos, observe isso, para viver os sonhos de Deus, Deus vai trazer a capacitação para mim. Deus vai me fortalecer. Deus vai me preparar para que eu viva o projeto dele. Deus está preparando pessoas aqui neste exato momento para viver o projeto dele. Por isso, abrace o projeto de Deus. Mesmo que não seja aquilo que você sonhou, aquilo que você imaginou, eu vou lhe falar algo com toda certeza que existe, meu irmão e minha irmã, na nossa fé. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas, a vontade de Deus sempre será melhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que você diga, mas Deus, isso é muito grande para mim, o Senhor está dizendo, eu te capacito, eu mando o recurso, eu abro a porta. Eu movo o coração de pessoas para te abençoar, eu quebro o coração de pedra, mas eu não deixo que os meus planos sejam frustrados. Só abrace os planos de Deus. Hoje o Senhor está chamando pessoas aqui a abraçarem os planos dele para a sua vida, a não ter medo, porque, irmãos, quando nós, com nossos olhos humanos, olhamos para algo que é muito grandioso, a gente acaba se amedrontando e muitas vezes recuando, porque pensamos, eu não vou conseguir. Muitas vezes vem palavras contrárias sobre o nosso coração e a nossa mente, porque nós vamos olhar para a nossa humanidade, nós vamos olhar para a nossa incapacidade, mas hoje o Senhor te convida a tirar os olhos da sua humanidade, da sua incapacidade e colocar os olhos naquele que te chamou, naquele que te fez a promessa, naquele que disse que faria na tua vida. Deus mesmo está te preparando para que você possa viver os projetos dele. Deus mesmo está te capacitando para que os sonhos dele sejam concluídos na sua vida. Porque os sonhos de Deus sempre serão melhores do que os seus. Eu volto a repetir. Os sonhos de Deus sempre serão melhores do que os seus. Não adianta você projetar, você arquitetar e planejar achando que vai ser bom se não tiver a aprovação de Deus. Porque aquilo, irmãos, que a gente faz fora da direção de Deus dá errado.
mas aquilo que nós fazemos com a direção de Deus, mesmo sem a certeza humana que vai dar certo, a gente sabe que vai dar certo porque Deus vai trazer a capacitação, porque Deus vai abrir a porta, porque Deus vai fazer dar certo. Declare comigo, eu creio que Deus vai fazer os propósitos dele na minha vida dar certo. Eu creio que Deus vai fazer os propósitos dele na minha vida dar certo. Deus é quem está te capacitando. O mesmo Deus que falou com Salomão e disse para ele que ele iria entregar para Salomão muito mais do que o que Salomão pediu, porque Deus se agradou. Quando nós, irmãos, resolvemos obedecer, Deus se agrada da gente. É por isso que o profeta Samuel deixou bem claro na palavra do Senhor que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós queremos sacrificar e não queremos obedecer. E hoje, através dessa palavra, Deus de maneira clara fala conosco dizendo: obedeça. Salomão escolheu obedecer. Senhor, eu sou incapaz. Senhor, eu sei que eu não estou preparado para tão grande obra, eu sei que eu não estou preparado para tão grande desígnio, mas eu peço ao Senhor que o Senhor me capacite. Pare de ficar colocando palavras negativas, dizendo eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Deus escolheu a pessoa errada. Deus está dizendo: eu nunca erro nas minhas escolhas. Eu nunca erro quando eu escolho alguém. Quando eu escolho alguém, mesmo que essa pessoa pareça ser incapaz, eu trago a capacidade para ela. Porque, irmãos, não é sobre nós, a gente precisa entender isso. É sobre um Deus que faz a promessa e traz a capacitação. É sobre um Deus que faz a promessa e Ele mesmo nos prepara para a gente viver a promessa, para a gente viver os propósitos, para que a gente possa viver os desígnios que Ele mesmo preparou para a nossa vida. Porque o Deus que manda garante, o Deus que fala capacita, irmãos. O Deus que lança a promessa, que lança a palavra, é o Deus que trabalha a favor, meu irmão e minha irmã, das nossas vidas, para nos dar a vitória que Ele prometeu. Até porque a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes fazer a Ele o que apraz. Enquanto você estiver olhando para as incapacidades como se ela fosse maior do que o Deus que te fez a promessa, você não vai sair do lugar. Mas a partir do momento que você escolher, porque é uma questão de escolha, irmãos. Nós temos caminhos para escolhermos. Mas quando nós escolhemos, porque nós temos livre-arbítrio, então Deus não vai pegar a gente pelo braço e não vai forçar a gente a viver os projetos dele. Mas existem caminhos que a gente pode escolher. Quando nós resolvemos escolher o caminho de seguir a palavra de Deus, o caminho de seguir o que Deus preparou, o que Ele determinou para a nossa vida, você pode ter certeza que até as coisas que eram para dar errado começam a dar certo. Deus começa a te capacitar, Deus começa a abrir a porta, Deus começa a fazer o impossível acontecer quando você escolhe ver o projeto dele. No início vai ser difícil. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil vivermos os projetos de Deus. Não é fácil a gente ter que renunciar à nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, não é fácil. Não é fácil a gente ter que lidar com circunstâncias, situações contrárias, humanamente falando, e acreditar que aquilo vai acontecer mesmo sendo contrário. Não é fácil, mas eu estou dizendo para você, respaldada nesta palavra, que o Deus que fala, Ele garante, Ele mesmo traz para sua vida, além do que o que você pediu, do que você imaginou, do que você colocou diante do altar dele quando você resolve fazer a vontade dele. Declare comigo: eu vou viver os projetos de Deus e não os meus. Eu vou viver os projetos de Deus e não os meus. Se você, meu irmão e minha irmã, colocar isso na tábua do seu coração, se você colocar isso na sua mente hoje, que você vai viver os projetos de Deus, que você quer os desígnios dele, e Deus começar a lhe dar desígnios, começar a lhe dar direções, e você começar a obedecer, não tem como as coisas darem errado. E outra coisa, Deus te abençoa muito mais. Porque Deus não entregou somente sabedoria e conhecimento para Salomão. Nós sabemos que Salomão foi um homem muito sábio, na verdade o rei mais sábio que existiu em Israel. Porque Deus deu para ele, ele tinha uma sabedoria, irmãos, que não era dele, mas foi Deus que entregou para ele. Entregou por quê? Porque Salomão pediu, porque Salomão resolveu viver o projeto de Deus, porque Salomão entendeu que Deus tinha para ele a capacitação daquilo que Deus havia dito que ele faria. Irmãos, pare e pense, é lógico. Se Deus lhe escolheu para algo, Ele tem a capacitação que você precisa. Então por que você fica aí batendo cabeça? Por que você fica aí murmurando pelos cantos, questionando, indagando a Deus? Por que Deus te escolheu para este negócio?
Ao invés de você estar orando e pedindo ao Senhor como Salomão, me dê sabedoria, me dê conhecimento. Senhor, me prepare para que eu possa viver isso. Me prepare para que eu possa me matricular nessa faculdade. Me prepare, Senhor, para que eu possa tirar essa habilitação. Me prepare, Senhor, para que eu possa ter a coragem de apregoar a tua palavra. Me prepare, Senhor, para que eu possa louvar para as nações como o Senhor disse que eu louvaria. Me prepare, Senhor, para eu viver este projeto que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos, irmãos, aprender a pedir como Salomão. Pedir as coisas para a glória de Deus. Muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos para os nossos próprios deleites. Pedimos para nós mesmos, irmãos, nos alegrarmos, para que haja uma alegria nossa com egoísmo. Mas precisamos pedir, irmãos, agora, a partir de hoje. Aprenda isso para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, Senhor, para a glória do teu nome, me dá isso aqui. Senhor, para a glória do teu nome, me capacita. Senhor, para o teu nome ser glorificado, eu quero fazer isso. Irmãos, tudo na nossa vida como cristãos tem que ser para a glória de Deus. Declare comigo, eu vou viver as coisas a partir de agora para a glória de Deus. Eu vou viver as coisas a partir de agora, para a glória de Deus. Quando você começa a viver para a glória de Deus, Deus se agrada. E Deus faz assim com você, como ele fez com Salomão. Versículo 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o teu desejo, o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te constituí rei. Agora, versículo 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Deus deixou bem claro para Salomão: eu me agradei do que você pediu, porque você pediu para que você possa viver o meu projeto. Você pediu a capacitação, a capacidade para que você possa viver aquilo que eu designei. Por isso eu vou te entregar além. Por isso eu vou te dar muito mais do que o que você pediu. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Quando você abraça os projetos de Deus, você pode ter certeza, sua vida começa a ser abençoada. Na verdade, você não corre atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás de você. Você não precisa ficar atrás de bênção. O abençoador sabe onde te encontrar e ele mesmo te abençoa. Deus abençoou, prosperou, enriqueceu. Deus abençoou abundantemente a vida de Salomão. Por quê? Porque Salomão resolveu viver o projeto de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja daquilo que Deus designou para sua vida. Lembre-se sempre, Deus designou isso para minha história porque é o melhor. Eu posso não entender, mas é melhor eu obedecer hoje do que estar sacrificando aqui sem obedecer ao Senhor e ter uma colheita ruim. A partir de hoje, obedeça as ordens, os desígnios de Deus, que você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado e você sendo abençoado. Declare comigo: eu creio que eu vou receber bênçãos e o meu Deus será glorificado na minha história. Eu creio que eu vou receber bênçãos e o meu Deus será glorificado na minha história. Não foque somente em receber bênçãos, mas foque em o nome do Senhor ser glorificado na tua vida também. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, meu Pai, por esta palavra, por essa direção. Senhor, nos ajude, nos capacite para vermos os teus projetos. Não queremos fugir do teu chamado. Não queremos fugir dos teus planos e dos teus propósitos por nos sentirmos incapazes ou até mesmo por parecer que aquilo não é aquilo que a gente sonhou, aquilo que o Senhor designou, não é aquilo que a gente planejou. Mas nós queremos viver, Pai, os teus projetos. E se possível, se preciso, a gente quer deixar o nosso projeto de lado, os nossos sonhos de lado para viver os teus, Pai. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor designa, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor fala para a nossa história é o melhor. Queremos viver os teus sonhos. Por isso eu te peço, traz a capacitação para a nossa vida como o Senhor trouxe para Salomão. Ah, Senhor, que o Senhor abra a mente de pessoas aqui, que o Senhor possa, meu Deus amado, trabalhar no vocabulário, que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar na timidez, que o Senhor trabalhe para que os teus projetos venham a acontecer e o teu nome seja glorificado. Pai, que sempre tudo na nossa história seja para a glória do teu nome, meu Senhor, porque Salomão quis glorificar o teu nome, por isso o Senhor se agradou. Ele quis fazer o teu desígnio. Nós queremos fazer os teus desígnios, a tua vontade e o teu querer, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir
abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada pedido, Pai, de oração seja visitado aqui nesses comentários detalhadamente, que o teu Espírito Santo trabalhe, que haja testemunho, Jesus, que haja milagre para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos. E eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de vitória, é um Deus que não tem limitação, mas o Senhor age poderosamente e gloriosamente para a glória do teu nome. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que hoje Ele te visita com aquilo que você precisa para viver os projetos dele. Chega de fugir do que Deus direcionou para sua vida. Lembre-se, o que manda garante. Se Deus lhe mandou, Ele garante. Ele mesmo vai te capacitar para viver os projetos dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.